Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, eu vou gravar pela terceira vez esse vídeo. Estou usando agora dois métodos para fazer a gravação e espero que dê certo. E também vou tentar ser um pouco mais sucinta, porque das outras vezes eu falei muito, talvez tenha sido esse o problema também para salvar e aí depois para colocar no YouTube e enviar para vocês. Bom, então nossa conversa de hoje é sobre o estado da arte, e como eu comentei com vocês na aula passada, na aula anterior, nós podemos abordar essa palavra conceito, estado da arte, no mínimo de duas maneiras. Uma maneira, trabalhando a questão palavra conceito, né, que eu estou chamando de estado da arte, como o momento em que a sua pesquisa está, que é o que eu realmente gostaria de saber da pesquisa de vocês, gostaria que vocês partilhassem conosco o que vocês têm trabalhado com os orientadores, orientadoras de vocês, e até onde vocês caminharam com o texto, tá? Estamos no fim já do semestre e precisamos ir arredondando, limpando algumas arestas, já do texto que vai ser o texto final de vocês do TCC. Outra abordagem dessa palavra conceito, ou dessa questão estado da arte, seria a abordagem que traz a questão da metodologia estado da arte para as pesquisas acadêmicas, no sentido de que você tem um tema e, ao se propor fazer o estado da arte sobre aquele tema, acerca daquele tema, você vai desenvolver uma pesquisa que vai mapear, investigar tudo que já tem sido produzido sobre aquele tema no momento atual, tudo que está disponível no momento atual. E aí, nesse sentido, é um movimento em que você olha para essa produção acadêmica e pode, a partir dela, tirar outras perguntas sobre aquele tema, ou simplesmente compartilhar com o público, com os leitores e as leitoras, o que já temos, o que já sabemos sobre aquela questão, aquele tema, aquela problemática, aquele objeto ou sujeito de pesquisa. O pesquisador breviário, ele vai, no seu texto, que depois foi publicado em livro, que se chama Os Três Pilares da Metodologia da Pesquisa Científica, dois pontos, o estado da arte, foi publicado em livro em 2021, mas foi um trabalho de conclusão também, de pós-graduação dele. Ele, para falar sobre o livro dele, e dizer que a sua pesquisa tinha duas hipóteses originárias, ele vai trazer duas hipóteses sobre o que ele estava desenvolvendo. E essas duas hipóteses, para mim, elas são possibilidades dessas duas definições de estado da arte. E aí eu vou citá-lo. Então, primeiro, abre aspas, por meio de um bom levantamento bibliográfico e documental, é possível eliminar grande parte da referida imprecisão encontrada na literatura da referida temática, bem como promover as suas complementariedades. E, segundo ponto, segunda hipótese, por meio do estudo pormenorizado das principais bibliografias e documentos de uma determinada temática, é possível alcançar o seu estado da arte, isto é, seu estado atual. Então, veja, temos a primeira, essa possibilidade de fazer esse levantamento, esse mapeamento, e aí olhar para tudo que foi produzido e começar a encaminhar outras questões e ver o que talvez tenha sido feito, ou resultados obtidos e resultados que revelam equívocos. E uma segunda abordagem ou possibilidade, que seria esse estado da arte como um mergulho verticalizado nas bibliografias disponíveis. Já para a norma
Ferreira, ela tem uma pesquisa publicada em 2002, que se chama As Pesquisas Denominadas Estado da Arte. E aí, em seu resumo, ela diz o seguinte: nos últimos 15 anos, tem se produzido um conjunto significativo de pesquisas conhecidas pela denominação Estado da Arte ou Estado do Conhecimento. Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sobre os quais o fenômeno passa a ser analisado. Fecho aspas. Então, veja que Norma traz também esta questão do estado da arte ou estado do conhecimento, estar ali em busca de um mapeamento das produções acadêmicas, mas também entende que pode ser uma metodologia de pesquisa que faz esse mapeamento para reconhecer e levantar outras perguntas. E aí, a autora Norma Ferreira, ela pergunta, né, o que move esses pesquisadores? E isso é muito interessante, porque diante de tantos temas, tantas questões, tantas problemáticas, desculpa, o que então moveria essas pessoas, esses pesquisadores, essas pesquisadoras, a fazer uma pesquisa que mapeia o estado de conhecimento do tema, né, requisitado. E aí a Norma Ferreira vai dizer o seguinte, abre aspas, a sensação que parece invadir esses pesquisadores é a do não conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas em determinada área, que apresenta crescimento tanto qualitativo quanto quantitativo, principalmente reflexões desenvolvidas em nível de pós-graduação, produção esta distribuída por inúmeros programas de pós e pouco divulgado, fecha aspas. Peço desculpas pela leitura, mas eu estou aqui aflita com a gravação, com a câmera e com os slides, mas vamos seguir. Então, veja que talvez o que motiva, então, os pesquisadores e as pesquisadoras é olhar um tema e falar, bom, será que eu sei tudo sobre esse tema? Será que eu já li todas as possibilidades de entrada na interpretação, análise e avaliação daquele tema? E outra questão seria, tá, então nós temos um tema que é enormemente pesquisado, mas poucas pessoas conhecem as possibilidades de análise e interpretação daquele tema. Então, talvez a produção de um estado da arte sobre esse tema faça com que mais pessoas conheçam as possibilidades de interpretação, mas o que tem disponível no universo acadêmico neste momento. E aí, uma das questões que a autora aponta é que muitas vezes o que é produzido dentro dos programas de pós-graduação não circula. E olha, às vezes não circula nem dentro do próprio programa de pós-graduação. Cada linha de pesquisa começa a trabalhar só no contexto de sua linha de pesquisa, e às vezes pode até haver um diálogo dentro do programa de pós-graduação que é múltiplo, que é diverso, que tem pessoas de diversas áreas, mas não sai, né, dos muros, como a gente costuma dizer, daquela universidade, daquele contexto, né? E aí, se tem um artigo, dois, três, vários, uma tese,
sobre o estado da arte de um tema, talvez esse produto seja um documento muito importante porque estará a serviço da divulgação de outros tantos trabalhos que falaram sobre aquele tema, né? E aí, para alimentar um pouquinho se vocês, né, tiverem desejo de conhecer mais sobre essa questão do estado da arte, então tenho aqui a bibliografia, além de breviário, que já foi citado, da Norma Ferreira, também citada, mas também tem um trabalho muito interessante que aí dialoga mais ainda com a nossa área do conhecimento, de Passé, que é o Novo Estado da Arte dos Estudos em Performance, de 2020. Mas temos também o trabalho da Joana Romanowski, que escreveu as pesquisas denominadas do tipo Estado da Arte em Educação, haja vista que somos licenciaturas, e o texto publicado por Anne Silva e Roberta Souza e Vera Vasconcelos, que é o Estado da Arte ou o Estado do Conhecimento, mais recente esse texto. E que, então, vai nos dar assim ferramentas para entender o que se quer quando se propõe fazer um estado da arte. E aí eu gostaria de retomar essa questão de que a minha pergunta para vocês segue as duas abordagens, que é aonde está a sua pesquisa agora, você fazendo itinerários científicos 4, no fim do semestre, num semestre super atribulado, numa disciplina que acontece aos sábados, aonde parou o seu texto, né? E eu gostaria, e mais do que o seu texto, onde parou a sua pesquisa, porque mais do que o seu texto, porque ele ainda está em formulação, mas até onde você já conseguiu ler. E aí, quando eu digo ler livros, artigos, resumos, dissertações e teses, mas eu digo também assistir documentários, assistir espetáculos, rever os documentos e as fontes que você já tinha, fazer esse levantamento de dados. Então, até onde você caminhou nesse semestre? Primeira abordagem, então, do estado da arte da sua pesquisa. A segunda abordagem do estado da arte da sua pesquisa é as palavras-chave do seu TCC. Você já fez algum processo de investigação do que existe enquanto debate sobre tais palavras? O TCC é muito curto. Eu não vou pedir, assim como os orientadores e orientadoras de você, que cada palavra-chave que você colocar, que circulam em torno do seu tema, que cada palavra dessa você faça um estudo aprofundado, um estado da arte de cada palavra dessa, né? De cada palavra elencada como palavra-chave. Mas é muito importante que você tenha um apoio bibliográfico, audiovisual, artístico, plástico, né? Porque a nossa área ela é múltipla, de cada palavra-chave, né? E isso a gente já pode dizer que é assim um experimento do que seria o estado da arte. Então, se o meu texto é sobre espetáculos de dança contemporânea, e eu coloco como palavras-chave dança contemporânea, processo criativo colaborativo. Então, o que seria fazer um estado da arte bem inicial, né? Uma investigação dessas três palavras-chave? Seria, então, ir buscar o que temos enquanto bibliografia disponível sobre o que é dança contemporânea, o que é processo criativo, o que é processo criativo colaborativo, e em cada, então, palavra-chave dessa, ter, como é só um TCC, no mínimo, assim, três autoras, três autores falando sobre essas três palavras-chave. Já é, assim, um exercício inicial do que seria um estado da arte. E, obviamente, as três palavras-chave, elas circundam o seu tema. E aí o seu tema, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? A dança contemporânea, processo criativo colaborativo. O tema é criações dançantes da Companhia X de Campo Grande. Então, essa Companhia X de Campo Grande e as criações dançantes dessa companhia, que são o grande tema e objeto de pesquisa do seu trabalho,
elas também vão ter que ter uma investigação profunda, profunda no nível que dá, né? Pensando que é um TCC, sobre, então, o que são, quais foram os processos criativos dessa companhia e que companhia é essa. E aí apresentar também, no mínimo ali, três autoras, três autores que vão dizer quais foram os espetáculos, como foram os espetáculos, o que aconteceu nos espetáculos e qual é essa companhia, como ela atua, desde quando, quem foram os fundadores e por assim por diante. E assim por diante de todas as pesquisas e temas múltiplos e maravilhosos que nós temos aqui em aula. Então, vocês viram que a questão do mapeamento do estado da arte, ou esse exercício de pesquisa, ele também tem caráteres metodológicos. E aí eu fiquei com vontade de trazer para vocês assim um pouquinho dessa discussão de metodologia, que é outro item muito importante da pesquisa. Porque muitas vezes a gente constrói a pesquisa dizendo que a metodologia ela é qualitativa, que vai haver uma pesquisa bibliográfica ou que vai ter um estudo de campo e que os dados serão levantados a partir de entrevistas. E aí a gente esquece o item metodologia e nunca mais olha para ele. Então, para que tenhamos também cuidado, porque a metodologia vai dizer como a sua pesquisa vai ser desenvolvida. E isso é muito importante para o leitor e a leitora, saber como você chegou naquele produto pesquisa, naquele produto TCC, e, inclusive, dar ferramentas para que alguém que leu o seu TCC, olhou a sua metodologia e falou assim, acho que eu quero verificar esses dados. Então, a metodologia ela é muito importante. E, sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando, eu diria que no nosso trabalho em educação e artes, nós temos, no mínimo, duas metodologias. Uma que é a metodologia do fazer prático, artístico e pedagógico, do dia a dia lá na sala de aula, ou no laboratório de criação, ou na pesquisa de campo, ou na construção do espetáculo, e a metodologia depois da construção do texto. E aí eu não quero dificultar a nossa vida, a vida de vocês, a vida dos orientadores e orientadoras, mas talvez seja importante considerar essa diferença, né? Que há uma metodologia do texto, do TCC, mas há também uma metodologia do que deu frutos para o TCC. E no nosso caso pode ter sido o estágio dentro da escola, pode ter sido o estágio informal, pode ter sido a iniciação científica, pode ter sido a iniciação docência, pode ter sido a extensão, a criação artística. Todos ambientes que tinham metodologias e que precisam ser lembradas que foram utilizadas, mas que não são as mesmas metodologias da construção do texto. Vou tomar um gole d'água. E aí, no texto do brevário, ele traz uma definição de metodologia. E aí, além de gostar muito dessa questão de sempre dizer que a metodologia, o método é como você desenvolveu a sua pesquisa, seu espetáculo, seu trabalho de campo, eu vou citar também essa definição trazida pelo autor. Abre aspas. A metodologia, enquanto disciplina, preocupa-se a priori com o estudo das fases, das abordagens e dos meios lógicos de investigação de um determinado objeto. O termo metodologia deriva-se da expressão latina métodos, que significa caminho ou meio para a realização de algo, e da expressão grega logos, que significa estudo, análise. Fecho aspas. Então, caminhando nessa discussão de estado da arte, metodologia e a relação complexa das artes cênicas, da dança, do teatro, da performance, das instalações pedagógicas, das instalações artísticas, e esse processo de ensino e aprendizagem e sistematização de conteúdos depois no TCC, eu fiquei com vontade de trazer para vocês o texto
da professora Ciane Fernandes, professora da UFBA. Agora eu não tenho com precisão se ela já aposentou ou não, peço desculpas por isso, mas uma professora muito atuante no campo da pesquisa teórico-prático, pensando sempre as imbricações de ser teórico-prático de maneira muito fluida, contínua e não dissociável, né? A professora Ciane Fernandes tem um breve texto que foi fruto também, acho que de uma palestra, salvo engano, que é intitulado Entre Escrita Performativa e Performance Escritiva, o local da pesquisa em artes cênicas com encenação. E aí eu friso, né? Artes cênicas, que é o que nós fazemos, com encenação. A pesquisa na nossa área com encenação, tá? Que é um desejo de muitos e muitas aqui. Então, as palavras-chave do texto da professora Ciane são escrita, performance, pesquisa e corpo. Ela identifica como motivação ou problemática para a construção dessa pesquisa a dificuldade que muitos estudantes tinham no momento de escrita do TCC, da dissertação, da tese, né? E que muitos momentos eram grandes artistas que tinham assim a sua trajetória, o seu fazer teórico metodológico e o seu fazer sensível, tudo assim já identificado, analisado e até sistematizado na fala, com muita propriedade, muita desenvoltura, muita facilidade, né? Mas muitas vezes faltava a força e a coragem, mas muitas vezes faltava assim e cheiravam uma, um, um certo constrangimento, né? Uma certa dor mesmo, né? Quer dizer, a gente sente dor nesse momento da escrita, no momento de fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí a autora diz essa questão da dificuldade na realização. E aí a cito, abre aspas, como discorrer academicamente sobre uma obra criada durante a pesquisa de pós-graduação, sem sermos meramente descritivos ou externos à nossa própria obra cênica. Fecho aspas. E aí a professora Ciane, em meio a sendo cúmplice, né? Sendo assim, vendo a angústia dos seus estudantes, a dificuldade dos seus estudantes, ela faz essa questão, né? E isso faz ela pensar, inclusive, do nosso campo, né, de estudos. Pensar as contradições que nós vivemos nesse movimento de sermos artistas dentro da universidade, dentro da academia. E aí a professora Ciane vai dizer que havia um movimento enquanto professora de pós-graduação e dos outros professores e professoras, eu mesma nessa disciplina itinerários científicos, ou em outras disciplinas voltadas à produção de textos acadêmicos, né? Mas nessas específicas de produção de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, um certo protocolo, assim, né, para agilizar o trabalho, para facilitar a partilha das etapas, né? Às vezes para ser didático, eu não sei se exatamente é isso que ocorre, mas a gente usa uma estrutura assim. Primeiro, a estudante vem com um projeto, igual a vocês, que tem um tema, um problema, objeto, objetivos, justificativa, referencial teórico, hipóteses e considerações finais. E aí, fez o projeto, apresentou o projeto. Dali a pouco, o orientador ou orientadora, ou professor ou professora que faz a mediação da disciplina voltada para a pesquisa, vai falar assim: olha, agora eu gostaria que você formulasse um sumário. Eu pedi isso também, não pedi? E aí, nesse sumário, vai ter os elementos pré-textuais,
depois os capítulos, depois o apêndice, os anexos, referências bibliográficas e audiovisuais. Nos capítulos, ao formular esse sumário, você pode colocar capítulo 1, ou pode colocar introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e um títulozinho, né? Ou você pode escolher colocar um título, abre alas, com um subtítulo um pouco mais explicativo, mas ao entregar esse sumário para o professor ou para orientador, orientadora, você já colocaria assim um resumo do que iria ter nesse capítulo. Então, eu entrego esse meu sumário com os elementos pré-textuais dizendo quais são, aí depois os capítulos. Aí eu digo, bom, no capítulo 1 eu vou fazer uma autoapresentação. No capítulo 2 vou falar sobre o objeto de pesquisa. No capítulo 3, vou levantar problemas identificados nesse objeto de pesquisa a partir de 3, 4 autores e digo quais são os autores e digo quais são os problemas. Pensando resumidamente em dizer para o seu orientador ou orientadora ou professor que faz a mediação na disciplina qual é o caminho de pesquisa que você está fazendo. E aí, depois que você fez esse resumo deste sumário, então apresentou um sumário com os itens do sumário e com já parágrafos explicando o que terá em cada item, você vai entregar no próximo bimestre da disciplina, no próximo caminho da disciplina, que seria onde nós estamos agora, então, no último mês da disciplina, você vai apresentar uma introdução. E aí, o que eu estaria exigindo nessa introdução? Uma apresentação, que é a autoapresentação, porque eu sou dessa linha de pesquisadores e pesquisadoras em artes, que acredita que é importante uma certa biografia da pessoa, ainda mais em um momento em que nós estamos quebrando paradigmas dentro da universidade, porque temos pessoas com outras trajetórias entrando, isso pensando nos antigos paradigmas canônicos, né? E perfis, etc. Mas também a apresentação do tema. E aí depois uma introdução em que você realmente entra dizendo o que é o tema, partilhando o problema, assim como você já tinha feito no projeto, né? O objeto ou sujeito da pesquisa, os objetivos, a justificativa, e na introdução você vai fazer um resumo dos capítulos. Então, a última parte da introdução do seu TCC é você pegar na mão da leitora ou do leitor e dizer: bom, no capítulo 1 você verá a apresentação do objeto de pesquisa de maneira mais profunda, trazendo interlocução com os autores XYZ. No capítulo 2, a partir de fotos, imagens e vídeos, você verá um debate sobre as problemáticas do trabalho. Isso eu estou aqui criando, né? No capítulo 3, você verá tal coisa. E no capítulo considerações finais, ou conclusão, ou desfecho, ou aplausos, você verá as considerações sobre tudo que foi discutido a partir da análise XYZ e de autores ABC, né? E aí, depois de tudo isso que você fez, que é o capítulo da introdução, você entregaria o capítulo 1, que foi aquele primeiro capítulo que você dizia que ia destrinchar mais o objeto de pesquisa. Veja, a professora Ciane Fernandes, então, no seu artigo, no seu texto, vai dizer, abre aspas, ou seja, pedimos um texto anterior à pesquisa em si e que a projete abstratamente, fecha aspas. Olha só que crítica, hein? Estamos fazendo esse caminho, muitas vezes, então, esse caminho abstrato. E sim, essa nossa disciplina, eu pedi esse mesmo caminho. E aí a professora Ciane chama atenção para isso. Fala, bom, será que não é ao decorrer da pesquisa que o pesquisador, a pesquisadora, vai começar a elaborar a pesquisa em si? Será que essa conversa, essa dança,
não tinha que ser mais dinâmica, mas mais relacional dialógica, né? Acho que eu aqui elaboro essas perguntas a partir dessa crítica da professora Ciane, né? Que esse abstrato que a gente exige de vocês, talvez sim ele dificulte o trabalho, porque você ainda não deu conta das leituras para saber se realmente são das leituras, e aí, de novo, dos espetáculos, da vivência, dos livros também letrados, né? Não deu conta de tudo isso para começar a desenhar o que seriam esses elementos, esses passos 1, 2 e 3 da escrita. Em seguida, a professora Ciane vai dizer o seguinte, abre aspas, dessa forma, incentivamos a separação entre texto e performance, perpetuando uma história antiga. Se performance é um evento que ocorre no tempo, que escapa à apreensão, então como poderia um texto controlá-la e fixá-la? Neste aspecto, a performance divide um problema ontológico com a dança, fecha aspas. Isso porque a dança, por muito tempo, foi tida como uma expressão que ela acontece num tempo e espaço e, feito fumaça, desaparece, né? E aí, esse exercício de descrever, interpretar a dança, estaria tentando o tempo todo controlá-la e fixá-la, né? E aí, agora, será que está tudo perdido, né? A professora Ciane vai seguir dizendo que, nessa perspectiva, então, parece, abre aspas, que está traçada aí a sentença de morte da pesquisa em artes cênicas, fecha aspas. Isso porque estaríamos, então, na grande contradição de que se as artes, essa arte cênica, né, o grande acontecimento desse fenômeno é no tempo e espaço e desaparece, a pesquisa científica que busca fixar e controlar ideias nesse exercício de sistematizar num texto, estaria, então, a grande contradição de que não teria como as artes cênicas estarem vivendo nesse ambiente de pesquisa científica. E a autora continua, ou seja, a identidade e força da dança estão exatamente nesta impossibilidade de traduzir. Assim, são estabelecidas as... Mas aí a professora Fernandes, ela vai dizer, bom, será que a gente acredita mesmo nessa história de que é tão fugaz, que é tão assim, é, dançou, acabou, nem o artista, nem o pesquisador em dança que tem as ferramentas em artes cênicas, né, que tem as ferramentas para essa análise, reflexão e investigação, poderia fazer um exercício de trabalho científico sobre, né, sobre, a partir e com, né? E aí a professora Ciane diz, abre aspas, assim são estabelecidas as bases para o pensamento cartesiano. Movimento é visto como presença condenada à desaparição e separado da palavra, porém mutualmente dependentes, já que o movimento expressa o que não se pode dizer com palavras e vice-versa, fecha aspas. Então ela vai dizer, bom, acreditar que não é possível falar sobre a dança que está no, ou dança ou teatro, né, que acontecem no tempo e espaço, talvez é acreditar numa lógica cartesiana, numa lógica binária, que não compreende a complexidade de uma área de conhecimento ou de um fazer dançante, né, de um fazer incorporado, um fazer corporal, que atinge outras tantas possibilidades, tanto de interpretação como de fazer, né? E aí ela vai dizer, nem tudo está perdido. Eu vou dizer, nem tudo está perdido, e ela vai mostrar como não está perdido, né? Ela vai citar, então, o Breton, quando ele diz o seguinte, após você ter se acomodado em um local o mais favorável possível para concentrar sua mente em si mesma, tenha materiais escritos trazidos a você. Coloque-se em um estado mental o mais passivo e receptivo possível. Esqueça-se do seu gênio, seus talentos e dos talentos de todos os outros. Continue a lembrar de si mesmo
que a literatura é uma das estradas mais tristes que leva a tudo. Escreva rapidamente, sem nenhum assunto pré-concebido. Rápido o suficiente para que você não se lembre do que está escrevendo e esteja tentando a reler o que escreveu. A primeira frase virá espontaneamente. Tão arrebatadora é a verdade que, com todo segundo que passe, há uma frase desconhecida ao nosso consciente que está apenas gritando para ser ouvida. Fecha aspas. É uma citação que eu acho que tem alguns problemas de tradução também, né? Mas o grande ponto aqui é isso: escreva rapidamente, tenta não colocar um assunto pré-concebido para essa escrita, tenta fazer de maneira tão rápida, tão espontânea, tão fluida, que mesmo aquela vontade de dar aquela olhadinha no que foi escrito, não dê tempo de você olhar o que escreveu antes e que você continue nesse impulso escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí, a professora Fernandes vai dizer que esse exemplo de exercício talvez seja parecido com a escrita, abro aspas, automática do surrealismo, que conecta consciente e inconsciente, percepção e criação, escrita e performance. Talvez seja essa escrita uma prima irmã da escrita performativa de John Austin, fecha aspas. Então, a professora Fernandes, ela está sugerindo que o momento da escrita desse TCC, ele também seja um momento com um impulso criativo, ficcional, sensível, de transbordamento, como é o estado artístico. E aí eu vou, assim, ampliar essa possibilidade de estado artístico, mas também o estado artista-docente, que é o que vocês também vivem, né? Pensando que esse estímulo para escrever o TCC, ele também passe pela criatividade que vocês usam para criar as obras de vocês artísticas, mas para criar também as mediações pedagógicas que vocês utilizam na escola ou em outros ambientes de ensino-aprendizagem. Mas nenhuma das duas é suficiente para a escrita em artes cênicas. E aí a professora Ciane dá dicas que talvez a escrita automática, espontânea, possa ser uma ferramenta, mas ela vai dizer, bom, não é exatamente isso, é uma possibilidade, mas não é exatamente isso. Abre aspas. Mas não precisamos iniciar pelo começo da tese, mas sim pelo começo da escrita. Por mais estranho que possa parecer para nossas mentes cartesianamente formatadas, a escrita começa no movimento, assim como a música no silêncio e a dança na pausa. Então, a professora Ciane aqui traz agora para a gente a provocação, mas mais enquanto estímulo, né? A sugestão de que essa escrita ela precisa ser dançada, ela precisa ser artística, né? Ela precisa, e aí, como eu disse anteriormente, ter a paixão, né? A força, a potência que tem a obra artística que vocês fizeram, que tem o percurso didático-pedagógico que vocês construíram. E aí vai falar, a professora Ciane Fernandes, né, doutora, vai perguntar, bom, mas será que então essa escrita também vai vir meio do nada? E ela fala, não, presta atenção, né? A escrita no papel não é tão distante do movimento no espaço. Ambos são conectados pelo corpo. E isso quer dizer que não vem do nada, né? Que o corpo é, então, grande, assim, é a grande potência da criação, tanto do seu TCC quanto da sua criação artística e dos processos didático-pedagógicos, mas que tanto a escrita quanto esses processos que foram feitos anteriormente ou concomitantes à escrita, esses processos didáticos ou os processos criativos, que têm o corpo como potência, mas que o corpo ele não é alienado de pensamento. Há um pensamento próprio do corpo, né? E aí a Fernandes lembra de novo, né, Breton, e diz, em seu manifesto, anunciou que o automatismo psíquico, em seu estado puro, acontece através de algum meio simbólico.
E aí, fecha aspas, para Fernandes passa a ser muito importante essa questão desse meio simbólico. Um meio simbólico que estimula a criação, e essa criação desse texto, inclusive, que é, então, dançado. E aí, Fernandes nos diz, na pesquisa em artes cênicas, o corpo é autor, criador e pesquisador, estudo, estudado e estudante. É o meio e o fim, tema e método, quem, o que, como e onde, fecha aspas. Veja, o corpo como, então, essa potência, tanto das artes da cena, que vai, das artes da cena, eu digo, enquanto a produção de espetáculo, o corpo também, potência no movimento didático-pedagógico, porque é um movimento didático-pedagógico artístico, mas é potência também no momento da escrita. Ouça, sinta o corpo. E aí uma questão que eu coloco sempre, né, quando penso sobre trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de conclusão de pesquisas, né, relatórios, ou mesmo qualquer trabalho acadêmico que é pautado nas artes, né? E, por exemplo, nas dos espetáculos, nas nossas artes dos espetáculos, né? A minha questão é quantas palavras seriam necessárias para narrar um espetáculo de 10 minutos, 30 minutos, 50 minutos, né? Muitas vezes, em um solo de 10 minutos, tem tantas referências, referências de autores, de autoras, de momentos históricos, de análises de mundo, de categorias de interpretação sociológicas, de referências com relação ao figurino, à maquiagem, a citações, né, referências ou reverências a outros artistas que estão naquele solo de dança de apenas 10 minutos. Tudo isso, imagina quantas palavras, quantas páginas a gente precisaria para isso, né? Então, eu fico pensando que o estudo da professora Ciane, ele vem apontando nesse sentido de que temos que ouvir também tudo que o corpo nos fala no momento artístico. E a partir disso que tanto nos estimulou, usar essa força, usar essa poética para a construção do texto escrito. Então, cito Ciane mais uma vez. Abre aspas. Obviamente, uma imagem ou um símbolo é bem mais próximo temporalmente do movimento corporal. Mas, mesmo assim, isso não é suficiente. O importante é a natureza dinâmica que, de fato, pode estar presente tanto em palavras descritivas quanto em símbolos ou desenhos. Então, a questão não é mais a de como fazer coisas com palavras, mas sim como ser dinâmico com palavras. E vale ressaltar que dinâmico significa a variação relacional e gradual entre ação e pausa, e não simplesmente o movimento incessante. Então, fecha aspas, então a professora nos diz que então esse movimento de escrita, ele não vai ser assim um rojão, um transbordamento de muitas emoções e todas as emoções, né? Ele não vai ser desordenado, né? Ele não vai ser simplesmente incessante como tudo que pulsou no processo criativo ou no processo da docência. Mas ele, ao ser escrito, ele precisa também mostrar a dinâmica, né? Também mostrar a poética do transbordamento de outrora ou do transbordamento de agora, né? Num movimento de garantir que a escrita também tenha a mesma natureza dinâmica, viva, do movimento dançado, do movimento teatral. A professora Ciane é uma estudiosa conhecida por adentrar com muita profundidade nos conteúdos, né, de Laban, e aí ela vai dizer que o que ela tem chamado, então, de princípios em movimento, né, o que seriam, então, os princípios? São categorias muito teóricas,
que foram vinculados a princípios do movimento, ela está entendendo por esse movimento de dança dentro da academia e produção de textos, né, que seria mais adequado chamá-los de princípios em movimento. Né? E aí eu abro aspas e cito. O importante é que estes princípios não se estabelecem como normas a serem seguidas pelo corpo futuro, nem prometem o controle do movimento passado pelas palavras. Fiéis à fonte primária, à dinâmica por excelência, esses princípios são multiplicadores do movimento. Ou seja, o texto é uma outra performance que gera outra performance, cena, etc., e há de infinito. Fecho aspas. Então, a sugestão é: vamos encarar o nosso texto como uma performance cuja dinâmica é um princípio básico e cujo movimento gere mais movimento para outras e outros leitores e leitoras. E para nós mesmos, para que o nosso movimento com aquele texto, que ele faça dançar, mas nos faça dançar também ao revisitá-lo e ao lê-lo. E aí a professora vai chegar na possibilidade de 4 categorias da relação entre performance e escrita, e em busca de uma opção dinâmica. E as categorias seriam, né? A primeira, performance sem escrita. A segunda, escrita sem performance. A terceira, escrita performativa. A quarta, performance escritiva. E a professora, no caminhando para as conclusões, ela vai dizer o seguinte: acredito que a pesquisa em artes cênicas com encenação tem inaugurado um entre-item, um entre-lugar intersticial entre escrita performativa e performance escritiva. Não se trata de uma abordagem linear nem previsível, porém extremamente clara e coerente. Talvez a imagem que mais se aproxime deste entre-lugar, com um elemento eixo dinâmico, seja a dupla espiral do DNA, simultaneamente contraindo e expandindo como universos em crescimento. Fecha aspas. Então, veja aqui, a pesquisa em artes cênicas com encenação, ela não, o produto escrito não vai ser nenhuma escrita performativa somente, né, em que você vai fazendo dos jogos das palavras uma grande e nova performance, e nem só uma escrita que tem a performance como base e ela escreve descrições e interpretações sobre. Ela vai acreditar que a pesquisa em artes cênicas com encenação está nesse entre muito dinâmico, espiralado, em movimento, que propõe mais movimento, propõe mais dinâmica, propõe mais possibilidades de quem lê, como eu disse anteriormente, seguir dançando, seguir pesquisando. Outro assunto que eu gostaria de trazer para vocês no nosso próximo encontro, pensando em metodologias para nutrir a construção dos nossos trabalhos, é a pesquisa da professora Mônica Dantas, um texto escrito intitulado Ancoradas no Corpo, Ancoradas na Experiência, Etnografia, Autoetnografia e Estudos em Dança, e o texto da Sylvie Fortin, Contribuições possíveis da etnografia e da autoetnografia para a pesquisa na prática artística, fecha aspas. Então, pesquisadoras que, observando outras pesquisas, né, além das que elas realizam, mas outras pesquisas, entendendo um exercício metodológico, técnico, de construção da pesquisa a partir dessa ferramenta etnográfica, mas de uma autoetnografia, dando a oportunidade do artista docente, encontrar com elementos da sua própria biografia e das suas vivências e experiências e fazer uma análise técnica, né, uma análise profunda sobre o que fora vivido de maneira contextualizada e com debate com demais autores e autoras. Né? Mas essa é uma conversa para o próximo momento.
peço, por gentileza, que vocês trabalhem nos sumários de vocês, contradizendo tudo que foi dito por aqui. Peço que vocês eh, conversem com as bibliografias que vocês têm e vejam se as perguntas que vocês colocaram no projeto e os objetivos que vocês colocaram no projeto realmente dialogam com as bibliografias que vocês estão lendo, com o estado atual da arte, com o estado atual da pesquisa de vocês. Muito obrigada e até sábado que vem.